Olá, criançada! Tudo certinho com vocês? Muito bem! Hoje a nossa aula é de matemática, um conteúdo muito gostoso de aprender. Olha lá, página de 15 a 21, bom? Vamos observar a página 15, 14 e 15, olha lá, gente. Do livro novo de matemática do terceiro bimestre, tá bom? Olha lá, tá vendo o menininho? O bolo tá cortado em fatias, né? Olha lá. Aqui, ó. Em quantos pedaços o bolo foi dividido? Vamos ver, criançada? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10 pedaços. Muito bem. Quantos pedaços o menino pegou? Quantos pedaços ele pegou, gente? Um pedaço. E quanto sobrou? 10 menos 1? 9 pedaços. Então, sobrou 9 pedaços, né? Agora aqui, ó. Você conhece os números que indicam a quantidade de leite morno e óleo? Vamos ver? Aqui tá assim, ó. Leite é meia xícara de leite morno e 3/4 xícara de óleo. Olha lá pra vocês verem. Tá vendo? Tá escrito aqui na receitinha. Muito bem, vocês conhecem essa quantidade de leite morno e óleo? Vocês sabem como chama? Nós vamos aprender na próxima folha. Olha lá que legal, na página 16. Isso aqui se chama fração. Ai, uma delícia. Muito gostoso de aprender, muito fácil. Vocês vão adorar. A tia Ângela adora ensinar fração. Vamos lá, gente, na página 16. Fátima resolveu dar uma barra de chocolate para seus 4 netos, dividir igualmente entre eles. Então, resolveu dar uma barra de chocolate para os seus netos e dividir igualmente. Então, ela deu uma barra, teve que dividir por 4 netos. A barra tem 8 partes, conforme o desenho. Vamos ver. 1. Trace linhas na figura anterior da barra de chocolate, seguindo como pode ser feita a divisão dos pedaços entre 4 netos de Fátima. Então, tem aí o desenho, né, da barra de chocolate. Olha lá, criançada, aqui, ó. Tá vendo? Tem a barra de chocolate. Vocês vão ter que fazer um traço para dividir essa barra igualmente entre os 4 netos. Como será que a gente pode dividir, gente? Ó, a tia Ângela vai fazer o desenho aqui na lousa, só um minutinho. Olha lá, a tia Ângela fez o desenho aqui na lousa igualzinho do livro. Como será que eles vão poder dividir essa barra de chocolate para os 4 netos iguais? Olha lá, como será, gente? Pensa aí, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Quantos pedaços cada criança vai ganhar? Pensam aí, ó, vocês têm que traçar a divisão. Para indicar quanto de chocolate cada neto recebeu, Fátima escreveu o seguinte. Vamos ver, primeiro a gente tem que dividir. Como? Como? Olha lá. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Olha lá, um pedacinho para cada um aqui. E aqui também, um pedacinho para cada um. São 4 netos, né, gente? Então, olha lá, a gente divide assim, ó. 1, 2, 3. Muito bem. Olha aqui. Fiz 3 traços. Então, ó, um neto ficou com esse pedaço, o segundo neto com esse pedaço, o terceiro neto com esse pedaço e o quarto neto com esse pedaço. Quantos pedacinhos cada neto ganhou? Isso mesmo, ganhou 2 pedacinhos, né, gente? 2 pedacinhos. Cada neto ganhou 2 pedacinhos de chocolate. Aí, a questão 2 está assim. Para indicar quanto de chocolate cada neto recebeu, Fátima escreveu o seguinte. Cada neto recebeu 2, a gente lê assim, tá, gente? 2/8 da barra. Por que 2/8? Por quê? Porque cada neto ganhou 2 pedacinhos, não foi? Ganhou 2 pedacinhos. E a barra total, quantos pedacinhos tem? Total de pedacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, a gente coloca aqui, ó, que é o denominador
8. Aqui é o total do que foi dividido, tá bom? E aqui é o que foi consumido, que as crianças ganharam, certo? Muito bem? Já vamos aprender mais para a próxima página, tá bom? Muito bem. Em sua opinião, qual o significado da escrita 2/8? Então, foi o que a tia Ângela acabou de falar, né? O 2 é porque foi a parte consumida. O 8 foi porque é o denominador, né? E é a parte que foi dividida por total. Não foi mexida ainda, tá bom? Olha, página 17. Frações de um inteiro. Desde muito tempo atrás, os seres humanos usam números naturais para contar elementos de uma coleção. Ó, uma laranja, 3 borrachas, 5 botões. Os números naturais, 1, 3 e 5, por exemplo, são usados para indicar quantidades inteiras. Muito bem, quantidades inteiras. Mas como representamos quantidades menores que um inteiro, como a metade de uma laranja? Você já trabalhou com números que representam partes não inteiras? Que tipo de números podemos usar nesse caso e que já foi trabalhado anteriormente? Olha lá, a tia Ângela vai ler de novo. Você já trabalhou com números que representam partes não inteiras? Que tipo de números podemos usar nesse caso e que já foi trabalhado anteriormente? A gente já foi, né, gente? Lembra que a tia Ângela já explicou sobre números que são com vírgulas, números que não são inteiros? Como chama? Muito bem, números decimais, tá? Esses números que não são inteiros, né, e números que também contêm vírgulas, são números decimais, tá bom? Números que não são inteiros são chamados decimais. Nesse capítulo, trabalharemos com outros números que podem indicar partes do inteiro, no caso, a laranja inteira. Podemos usar as frações para indicar partes de um inteiro, tá, gente? Então, aqui, ó, vocês escrevam números decimais, tá? Ó, podemos usar as frações para indicar partes de um inteiro. Pode grifar isso aí para pro, tá bom? Página 18. Ó, na matemática, a fração representa parte de um total. Veja o exemplo da laranja. Então, gente, aqui, ó, a laranja, ó. A tia Ângela, deixa eu ver, fazer aqui. Aqui. Tia Ângela vai apagar isso aqui, tá, gente? Porque pra não atrapalhar o reflexo aqui, ó. Então, ó, aqui tem a metade de uma laranja, né? Vamos dizer assim, a metade de uma laranja. Aqui, ó, no livro, né? A gente vai fazer igual o livro, tá? Então, ó, uma das duas partes em que a laranja foi dividida. Então, isso daqui, né? É uma das partes. O 1 está representando uma das partes que a laranja foi dividida. Vamos aqui, dividida. Certo? Aqui o 2 é partes iguais em que a laranja foi dividida. Aqui, ó, é a partes iguais. Que foi dividida. A laranja, tá? Então, 1 representa uma das partes. Quer dizer, 1 tem a outra parte. E aqui, o 2 representa partes iguais que ela foi dividida. Ela partiu ao meio, então ficou duas partes. Certinho? Observe que a fração tem dois números separados por um traço horizontal. Tá, gente? É esse traço aqui, ó. Tá? Que significa divisão. Isso mesmo. Ó, tá? A fração 1, né, barra 2, que representa a metade de um inteiro, é lida como 1/2, tá? Esse tracinho aqui, ó, significa, né, divisão, tá? E esse 1/2 significa que ela foi dividida ao meio, a gente lê 1/2, tá? Foi alguma coisa que foi dividida ao meio, igual quando você parte o pãozinho francês ao meio. Ficou duas partes. A laranja, a maçã, foi dividido ao meio, então ficou com duas partes, tá?
Cássia e 5 amigos se reuniram para uma comemoração. Para isso, compraram um bolo. O pai de Cássia dividiu o bolo em 8 pedaços iguais e cada criança recebeu um pedaço. Nesse caso, pensamos no bolo como um inteiro e nos pedaços como partes iguais. Então, quando algo foi dividido, a gente pensa no inteiro, né? Que foi dividido em partes. Enquanto ele não foi mexido, ele ainda é um inteiro, tá bom? E aqui, ó. E os pedacinhos são partes iguais. 2. Exercício 2. Complete o esquema seguinte com a fração que indica a parte do bolo que cada criança recebeu, né? Parte dada para cada criança. Então, ó, como vai ficar? Quantidade de pedaços. Aqui, ó, vocês vão preencher aqui, quer ver? Deixa eu pegar outro livro aqui, ó. Ó, vocês vão preencher aqui, tá? Aqui. Qual o númerozinho que vai aqui? É a quantidade de pedaço aqui, tá? Quantidade de pedaços do bolo que cada criança recebeu. Chama numerador. É a quantidade. Quantos pedaços de bolo que cada criança recebeu? Isso mesmo. Olha lá a figurinha. Olha aqui, ó, o desenho. Isso mesmo. Certinho. Vamos ver agora. Agora aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai um inteiro que foi dividido, mas não foi mexido ainda, ele tá inteiro, né? Olha aqui. Quantidade de pedaços iguais em que o bolo foi dividido. Denominador, chama denominador, tá? Aqui é a quantidade que o bolo foi dividido, chama denominador. Quantos pedaços o bolo foi dividido, gente? Olha lá no probleminha lá. Foi dividido em quanto? Em quantos pedaços? Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Já vai mostrar pra vocês, ó. Cadê aqui, ó? O bolo foi dividido em 8 pedaços. Então, quem falou 1/8 acertou. Muito bem, né? Então, a gente fala 1/8, não fala 1/8, é que eu falei pra vocês colocarem aqui, tá? Ó, 1/8, mas se fala 1/8. Bom? Então, ó, as crianças comeram 6 pedaços do bolo, 6/8 do bolo. Cada um recebeu 1/8 do bolo. Então, olha lá que tá lendo aqui no balãozinho aqui, ó. No balãozinho. Tá? Então, ó, as crianças comeram 6/8 do bolo juntos. Tá? E cada um comeu um bolo. Então, isso quer dizer que tem 6 crianças. Cada criança pegou um pedacinho do bolo, tá? Vamos ver a próxima aqui, ó. Observe como é registrada a fração de um inteiro. Indica quantas partes do bolo foram consideradas, né? Aqui, ó, o numerador, tá? O numerador tá dizendo aqui, ó, indica quantas partes do bolo foi considerada, em quantas partes do bolo foi mexido, foi consumido, foi utilizado, tá bom? Aqui, ó, acima do traço da fração fica o numerador, abaixo o denominador. O denominador indica em quantas partes iguais o bolo foi dividido, tá vendo, ó? Denominador indica quantas partes o bolo foi dividido. E aqui acima a Tia já falou, né? Que é a parte que foi utilizada, tá bom? Ó, exercício 3. Grifa pra Tia Ângela, tá, gente? Grifa esse, grifa isso aqui com o balãozinho, grifa isso daqui também, tá? Olha lá, página 19 agora. Releia o comentário da Cássia e de seu pai na página anterior e responda ao que se pede. A. Que fração do bolo sobrou depois que Cássia e seus amigos pegaram seus pedaços? Complete a escrita da fração nos quadrinhos. Olha, número de partes que as crianças não comeram, é que sobrou, tá? Então aqui, ó, vocês vão colocar número de partes que sobrou. Quanto sobrou do bolo, gente? Vamos olhar lá? Quanto sobrou do bolo? Isso mesmo! Sobrou 2 pedaços.
E número de partes iguais em que o bolo foi dividido? Número que o bolo foi dividido ao total. Lembra que o denominador, né? Vamos lá, ó. Aqui, ó, a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver se pega o reflexo. Vamos fazer aqui, vamos pegar o reflexo. Aqui é o denominador. E aqui é o numerador. Correto? Muito bem. Tá? Ó, a Ângela vai chegar mais perto aqui. Isso. Ó, aqui, numerador é a parte que é utilizada. Tá vendo? É a parte que é utilizada. É a parte que sobrou também, né? A parte que sobrou. Isso depende da pergunta. Que nem ali a pergunta tá perguntando a parte que sobrou do bolo. É sempre aqui, porque é a parte que foi utilizada, é a parte que foi consumida, é a parte que nós usamos, tá? E aqui sempre vai ser a parte inteira que foi dividida, né? Então ali tá falando assim, ó, número de partes que as crianças não comeram. Quando que a gente viu lá? Isso mesmo, 2, que as crianças não comeram, né? E a outra tá pedindo assim, número de partes iguais em que o bolo foi dividido. Em quanto que o bolo foi dividido, gente? Quantas partes que o bolo foi dividido? Muito bem, 8. Isso mesmo. Então aqui é o que sobrou do bolo. E aqui é a parte que ele foi dividida. Tá? Agora, se eu fazer assim, ó. Se eu pegar aqui a parte que as crianças comeram. Quantos pedaços as crianças comeram? 6. E o bolo foi dividido em 8. Ó, 2 mais 6, para eu somar tudo para ver se tá certo, né? Ó, 8 por 8. Aí fica a fração, ó. Aí fica a fração 8/8, que significa que é o inteiro, que ele não foi mexido ainda, que é a parte inteira. Porque eu comprei um bolo, eu dividi em 8 pedaços. Mas ninguém comeu ainda, ele tá inteiro. Então, essa significa a parte inteira do bolo, tá? A parte inteira do bolo. Aqui é a fração que quem? É a fração como, gente? 6/8. Significa a parte que eles comeram. As crianças comeram no total 6/8. E aqui é o que sobrou do bolo. 2/8. Parte que sobrou, 2/8. Certinho? Muito fácil, né, criançada? Muito fácil. Isso mesmo. Muito bem. Ó, agora tá assim. B. Agora é a B da página 19, tá, gente? Observe a escrita das frações na página anterior. Depois escreva como se lê. Depois escreva como você acha que se lê a fração do item A. Compartilhe com seus colegas e o professor. Então, vamos lá. Na página anterior, né? Aqui, essa aqui, ó. Como que se lê, gente? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Observe a escrita da fração da página anterior e depois escreva como você acha que se lê a fração do item A. Vamos ver. Do item A. Ó, compartilhe com os seus colegas, tá bom? Criançada? Aqui a B tá pedindo da página anterior, mas não é da página anterior não, é do exercício anterior A, tá bom? Olha lá. Observe a escrita das frações na página anterior não, do exercício anterior. Tá dizendo assim, ó, depois escreva como você acha que se lê a fração do item A, tá? É para você observar primeiro como se escreve a fração. Aí depois você vai no item A dessa mesma página, né? E escreva como se lê, tá? Então, aqui ficou como? Qual foi a fração aqui? Né? Que aqui tá pedindo número de partes que as crianças não comeram. 2. E aqui o inteiro, 2/8, né? Então, ficou como que eu leio aqui? Como que eu escrevo aqui? 2/8, isso mesmo. Lembra que a tia Ângela fez aqui, ó? Isso, aqui, ó. Isso, muito bem, tá? 2/8. Então, é o número de fração do bolo que as crianças não comeram. No A. Então, a gente escreve 2/8, como se lê, tá?
Vamos lá. O menininho, a gente vai ler o menininho. Em uma fração, lemos primeiro o numerador como números cardinais. 1, 2, 3, etc. Depois lemos denominadores. Lemos denominadores 2 como meio e denominadores 3 como terço. Tá? Então tá dizendo assim que o numerador, ó, o numerador, a gente lê 2, 3, 4, 15, 16, 17, tá? Normal. E o denominador, a gente lê assim, um terço, oitavo, nono, décimo, sexto, tá bom? É assim que a gente lê a fração. Ó, aqui, ó, lemos denominadores de 4 a 9 como se fossem números ordinais. Quarto, quinto, sétimo, sexto, oitavo ou nono, tá? Que são chamados números ordinais. Grifa isso pra tia Ângela, tá bom, gente? Agora é a página 20. Olha que delícia! Muito bom, né? Olha lá. 4. Com um colega, infelizmente tem que ser sozinho, registre a fração que indica a parte retirada de cada torta, escrevendo como se lê por extenso. Então, gente, no exercício a gente pode pedir, por exemplo, a parte retirada, ou a gente pode pedir represente a parte que sobrou, tá bom? Então, você tem que estar atento ao exercício que está pedindo no exercício, tá? Aqui no exercício, tá pedindo para indicar a parte retirada, que foi consumida, tá? Vamos ver? Vamos ver aqui. A tia já vai ajudar vocês aqui na pizza, ó. É uma pizza, certo? Vamos ver quantos pedaços ela foi dividida? Ó, ela foi dividida entre 1, 2, 3, 4. A parte que não tem também conta na divisão, tá, gente? Também conta na divisão, tá? Ela é inteira, ela foi dividida, a parte inteira, em 4 pedaços. Mesmo que esteja faltando um pedaço aqui, mas no denominador ela tem que aparecer, tá? Então eu conto tudo, ela foi dividida por 4, então é o denominador. Agora tá pedindo a parte retirada. Quantos pedaços foi retirado? Quantos? Isso, um pedaço, né? Então é o numerador. Lembre-se que o numerador é aqui e o denominador é aqui. Lembre-se que o numerador é a parte que foi tirada, que foi consumida, né? E também a parte, às vezes, que pede que sobrou, tá? O denominador sempre vai ser a parte inteira, sempre. Então, aqui na primeira pizza, a tia Ângela vai fazer o primeiro com vocês, depois vocês fazem o resto, tá bom? O primeiro deu assim, foi dividido em 4 pedaços, ó. Então, o inteiro meu é 4, tá? O inteiro meu é 4, foi dividido em 4 pedaços. E qual foi a parte que foi retirada? Qual foi a parte que foi retirada? Quantos pedaços foi retirado? Muito bem. Ixi, a caneta da tia Ângela tá falhando. Muito bem. Então eu falo 1/4. Tá bom? Ó, façam aí bonitinho, belezinha, que eu já mando a correção. Pausa o vídeo aí. Façam, presta atenção. Denominador, parte total do que foi dividido. Mesmo aquele que foi tirado, tem que contar. Numerador, aqui nesse nosso exercício, está pedindo a parte que foi retirada, que foi consumida, que já comeram. Certinho? Pausa o vídeo aí que eu já mando a correção para vocês, criançada. Olha lá, criançada. Agora a tia Ângela vai corrigir junto com vocês. Vocês já fizeram, agora a tia Ângela vai corrigir, tá bom? Vamos lá, aqui ó, tem uma torta aqui, né? Vamos lá. Ela foi dividida em quantos pedaços, gente? Muito bem, em 5 pedaços, né? Então ela foi dividida em 5. Quantas partes que restou? Que tirou, né? Quantas partes? Ó, gente, a gente tá nessa aqui, tá? Quantas partes que foi consumida, que foi tirada, que eles comeram? 3, muito bem. Então eu falo 3/5. Muito bem. E agora, essa aqui, ó.
essa de chocolate, que delícia, hein, gente? Essa torta de chocolate, maravilhosa, né? Então ela foi dividida em 6 pedaços. Muito bem, ó, ela foi dividida em 6 pedaços. Então, ó, e ela foi tirada, consumida, quantos pedaços? 2, isso mesmo. Então a gente lê 2 cestos, certo? Muito bem, agora a gente vai para essa aqui, ó, essa amarelinha aqui que parece que é de maracujá. Muito bem. Quantos pedaços ela foi dividida? Isso, em 7 pedaços. Quantos que comeram? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 5 pedaços. Então comeram 5 pedaços dessa torta de maracujá, hein, gente? Deveria estar muito boa, hein? Ó, 5. Aí eu leio 5 sétimos. Ó, muito bem. 5 sétimos, tá? Agora é a de limão. Olha que delícia, gente. É de limão. Ela foi dividida em quantos pedaços? Muito bem. Em 8 pedaços. Ela foi dividida. Quantos pedaços comeram, gente? Quantos pedaços comeram? Isso mesmo. 3 pedaços. Muito bem, olha lá. 3 oitavos. Muito bem, 3 oitavos. Agora é essa aqui, gente, acho que é de chocolate também, olha lá. Vamos ver em quantos pedaços ela foi dividida? Em 9 pedaços ela foi dividida, gente. Ó, 9. Quantas partes comeram? Quantos pedaços comeram? Isso, eles comeram, foi retirado, né? 4 pedaços, muito bem. Olha, se lê 4 nonos. Ó, 4 nonos. Certo, gente? 4 nonos. Certinho? Entenderam? Então, ó, parte... Deixa eu pegar por causa do reflexo. Parte do denominador de baixo é sempre o inteiro que foi dividido. Parte de cima é o que foi consumido, é o que foi retirado da torta, do bolo, do que foi dividido, tá? Então, ó, 3 quintos, 2 sextos, 5 sétimos, 3 oitavos, 4 nonos. Certinho, gente? Vocês vão adorar estudar a fração, que é muito legal, tá? Sabe aquele biscoitinho? Aquele waffle, né? Que vende em saquinho? Peraí, saquinho não, deixa eu já mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo isso aqui? Qualquer biscoitinho desse, biscoitinho desse, ele é dividido em fração. Se você abrir ele tá dividido em frações. Quem tiver em casa, abre e veja quantas frações ele tem, tá? Quanto é o total e se você comer, quanto sobrou. Isso aqui também dá pra gente brincar de fração, tá? Que é muito legal, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula.